Imagine um mundo onde criaturas gigantescas dominavam a Terra. Seres de proporções colossais, com dentes afiados como facas e rugidos que ecoavam por vales e montanhas. Esses animais, que hoje chamamos de dinossauros, são frequentemente retratados como figuras distantes, pertencentes a uma era perdida há milhões de anos. Mas e se eu te dissesse que essas criaturas incríveis podem não estar tão distantes de nós quanto pensamos? E se a resposta para o mistério dos dinossauros estiver escondida em um lugar inesperado, nas páginas da Bíblia? Sim, você ouviu direito. A Bíblia, um livro que muitos consideram sagrado e repleto de ensinamentos espirituais, pode guardar segredos sobre essas criaturas pré-históricas. Mas como isso é possível? Como os dinossauros, que a ciência diz ter vivido há 65 milhões de anos, poderiam estar mencionados em um texto que fala da criação do mundo em apenas alguns milhares de anos? Essa é a pergunta que vamos explorar juntos hoje. Prepare-se para uma jornada que une ciência, fé e mistérios antigos. Vamos mergulhar em descrições bíblicas que parecem saídas de um filme de aventura, analisar evidências que desafiam nossa compreensão do passado e talvez descobrir que a verdade sobre os dinossauros está mais próxima do que imaginamos. Mas antes de começarmos, vamos contextualizar essa história. Afinal, o que a ciência nos diz sobre os dinossauros? E como a Bíblia descreve a criação do mundo? Essas são as peças do quebra-cabeça que precisamos montar para entender como essas criaturas majestosas podem estar conectadas a um dos textos mais antigos e influentes da humanidade. Agora que entendemos as bases científicas e bíblicas, chegamos ao cerne da questão: como os dinossauros se encaixam na narrativa bíblica? Essa pergunta pode parecer simples, mas a resposta é tudo menos óbvia. Na verdade, ela nos leva a um dos maiores conflitos entre ciência e religião. A aparente contradição entre a existência dos dinossauros e a história da criação descrita na Bíblia. Vamos começar pelo que a ciência nos diz. De acordo com a teoria da evolução e a datação de fósseis, os dinossauros viveram há milhões de anos, muito antes do surgimento dos humanos. Eles dominaram a Terra por eras, até que um evento catastrófico, como o impacto de um asteroide, os levou à extinção. Essa linha do tempo coloca os dinossauros em um passado tão distante que parece impossível que eles tenham coexistido com os humanos. Agora, vamos para a perspectiva bíblica. A Bíblia nos fala de uma criação que aconteceu em 6 dias. No 6º dia, Deus criou os animais terrestres e, finalmente, o ser humano. Isso significa que, de acordo com a Bíblia, os animais e os humanos foram criados quase ao mesmo tempo. Mas, se isso é verdade, onde estariam os dinossauros nessa história? Será que eles foram criados junto com os outros animais? E, se foram, o que aconteceu com eles? Essa é a grande questão que vamos explorar. Porque se os dinossauros foram criados no 6º dia, como a ciência explica que eles viveram há milhões de anos? E se eles não foram criados no 6º dia, por que a Bíblia não os menciona? Essas perguntas nos levam a um conflito aparentemente insolúvel entre ciência e religião. Mas será que esse conflito é realmente insolúvel? Será que não há uma maneira de conciliar essas duas visões? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar mais de perto para o que a Bíblia realmente diz. Porque, embora a Bíblia não mencione explicitamente os dinossauros, ela descreve criaturas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Por exemplo, no livro de Jó, capítulos 40 e 41, encontramos descrições detalhadas de 2 criaturas misteriosas, o Behemoth e o Leviatã. Essas criaturas são descritas como poderosas, gigantescas e quase indestrutíveis. Será que elas poderiam ser dinossauros? Ou talvez outras criaturas pré-históricas? Essa é uma possibilidade que vamos explorar em detalhes no próximo capítulo. Mas, antes de mergulharmos nessas descrições, precisamos entender por que essa questão é tão importante. Porque se a Bíblia realmente descreve dinossauros, isso pode mudar completamente a nossa compreensão do passado. Afinal, se os dinossauros coexistiam com os humanos, como a Bíblia sugere, isso significa que a linha do tempo da história da Terra pode ser muito diferente
diferente do que a ciência nos diz. E se isso for verdade, o que mais podemos descobrir ao unir ciência e religião? Mas, antes de chegarmos a essas conclusões, precisamos explorar as descrições bíblicas dessas criaturas misteriosas. Porque se elas realmente forem dinossauros, isso pode ser a chave para resolver o conflito entre ciência e religião. Vamos descobrir juntos. Então, o que a Bíblia realmente diz sobre o Behemoth e o Leviatã? E como essas criaturas podem estar conectadas aos dinossauros? Vamos explorar essas descrições intrigantes e ver se elas podem ser a peça que falta no quebra-cabeça. Chegamos, agora, a um dos pontos mais fascinantes da nossa jornada. As descrições bíblicas de duas criaturas misteriosas, o Behemoth e o Leviatã. Esses seres, mencionados no livro de Jó, são descritos de maneira tão vívida e detalhada que muitos estudiosos se perguntam: será que essas criaturas poderiam ser dinossauros? Vamos explorar essas descrições e ver o que elas podem nos revelar. Vamos começar com o Behemoth. No capítulo 40 de Jó, versículos 15 a 24, encontramos uma descrição impressionante dessa criatura. A Bíblia diz que o Behemoth é uma criatura poderosa, com força nos lombos e vigor nos músculos do ventre. Ele move sua cauda como um cedro, e os tendões de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze, suas costelas como barras de ferro. Essa descrição nos faz pensar imediatamente em um dinossauro, especialmente um saurópode, como o Brachiosauro ou o Diplodocus. Esses dinossauros eram enormes, com caudas longas e poderosas, e corpos maciços que se encaixam perfeitamente na descrição do Behemoth. Mas será que essa comparação é válida? Ou será que o Behemoth era apenas um animal conhecido na época como um hipopótamo ou um elefante? Alguns estudiosos argumentam que o Behemoth poderia ser um hipopótamo ou um elefante. Afinal, essas criaturas também são grandes e poderosas. Mas há um problema com essa teoria: a descrição da cauda do Behemoth. A Bíblia diz que ele move sua cauda como um cedro, o que sugere uma cauda longa e robusta. No entanto, tanto o hipopótamo quanto o elefante têm caudas curtas e finas que não se encaixam nessa descrição. Por outro lado, os dinossauros saurópodes tinham caudas enormes e fortes que se assemelham à descrição bíblica. Isso nos leva a uma possibilidade intrigante. Será que o Behemoth era, na verdade, um dinossauro? Se sim, isso significaria que os dinossauros coexistiam com os humanos, pelo menos na época em que o livro de Jó foi escrito. Agora, vamos para o Leviatã. No capítulo 41 de Jó, encontramos uma descrição ainda mais impressionante. O Leviatã é descrito como uma criatura marinha gigantesca, com escamas impenetráveis e dentes afiados. Ele cospe fogo e fumaça, e seu coração é duro como uma pedra. Nada na terra é comparável a ele, diz a Bíblia, pois ele é feito para não ter medo. Essa descrição nos faz pensar em criaturas marinhas pré-históricas, como o Pliossauro ou o Mosasauro. Esses répteis marinhos eram enormes, com dentes afiados e corpos poderosos que se encaixam na descrição do Leviatã. Mas, assim como com o Behemoth, há quem argumente que o Leviatã poderia ser um crocodilo ou uma baleia. No entanto, a descrição do Leviatã vai além do que sabemos sobre crocodilos e baleias. A Bíblia diz que ele cospe fogo e fumaça, uma característica que nenhum animal moderno possui. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Será que o Leviatã era uma criatura real? Ou será que essa descrição é simbólica? Alguns estudiosos sugerem que o Leviatã pode ser uma representação simbólica do caos ou do mal, comum em mitologias antigas. No entanto, a descrição detalhada e realista do Leviatã sugere que ele pode ter sido baseado em uma criatura real, talvez um réptil marinho pré-histórico. Se o Behemoth e o Leviatã forem, de fato, descrições de dinossauros ou criaturas pré-históricas, isso pode mudar completamente a nossa compreensão do passado. Porque se essas criaturas coexistiam com os humanos, como a Bíblia sugere,
Isso significa que a linha do tempo da história da Terra pode ser muito diferente do que a ciência nos diz. Mas, antes de chegarmos a essas conclusões, precisamos explorar outra questão fascinante. Como os dinossauros se encaixam na história da Arca de Noé? Será que Noé levou dinossauros em sua arca? E se sim, como ele fez isso? Vamos descobrir juntos. Então, como os dinossauros poderiam ter entrado na Arca de Noé? E o que isso significa para a nossa compreensão do passado? Vamos explorar essa questão intrigante no próximo capítulo. Agora que exploramos as descrições bíblicas do Behemoth e do Leviatã, chegamos a uma das perguntas mais intrigantes dessa jornada. Como os dinossauros se encaixam na história da Arca de Noé? Afinal, se os dinossauros coexistiam com os humanos, como a Bíblia sugere, será que eles também estavam na arca? E se estavam, como Noé conseguiu acomodar criaturas tão grandes e poderosas? Vamos começar pelo tamanho. Quando pensamos em dinossauros, logo imaginamos criaturas gigantescas, como o Tiranossauro Rex ou o Brachiosauro. Esses animais eram enormes, com alguns pesando dezenas de toneladas. Como Noé poderia ter colocado animais tão grandes em sua arca? A resposta pode estar em um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Nem todos os dinossauros eram gigantes. Na verdade, muitos dinossauros eram relativamente pequenos. O Velociraptor, por exemplo, tinha o tamanho de um peru. O Protoceratopo era do tamanho de uma ovelha. E há até dinossauros que eram do tamanho de galinhas. Se Noé levou dinossauros em sua arca, é provável que ele tenha escolhido espécies menores, ou talvez filhotes de espécies maiores. Essa ideia de levar filhotes faz sentido por vários motivos. Primeiro, filhotes ocupam menos espaço. Segundo, eles consomem menos comida e água, recursos que seriam limitados durante o dilúvio. E, terceiro, filhotes têm uma expectativa de vida maior, o que significa que poderiam se reproduzir e repovoar a Terra após o dilúvio. Mas, mesmo considerando dinossauros menores ou filhotes, ainda há a questão do espaço. A Arca de Noé era grande, mas seria grande o suficiente para acomodar todos os animais que conhecemos hoje, além dos dinossauros? A Bíblia nos dá algumas pistas sobre as dimensões da arca. Em Gênesis 6:15, lemos que a arca media 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso equivale a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Essas dimensões tornam a Arca de Noé um navio impressionantemente grande para a época. Estudos mostram que a arca tinha um volume interno de cerca de 1,5 milhões de pés cúbicos, o que seria suficiente para acomodar dezenas de milhares de animais, incluindo dinossauros menores ou filhotes. Outra questão importante é como Noé cuidaria de tantos animais, incluindo dinossauros, durante o dilúvio. A Bíblia nos diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas Noé e sua família ficaram na arca por cerca de 1 ano. Como eles conseguiram alimentar e cuidar de todos os animais durante esse período? Uma possibilidade é que Noé tenha armazenado grandes quantidades de comida e água antes do dilúvio. Além disso, muitos animais, incluindo dinossauros, podem ter entrado em um estado de hibernação ou redução de atividade, o que diminuiria a necessidade de comida e água. A Bíblia não entra em detalhes sobre isso, mas é uma explicação plausível. Então, se os dinossauros estavam na arca, o que aconteceu com eles após o dilúvio? Por que não os vemos hoje? A resposta pode estar nas mudanças ambientais que ocorreram após o dilúvio. O clima da Terra pode ter se tornado menos favorável para os dinossauros, levando à sua extinção gradual. Além disso, a competição com outras espécies e a caça humana podem ter contribuído para o desaparecimento dessas criaturas. Mas, se os dinossauros realmente coexistiram com os humanos, por que não encontramos evidências mais claras disso? Na verdade, há relatos históricos e mitológicos que podem ser interpretados como descrições de dinossauros. Além disso, algumas culturas antigas têm lendas sobre dragões e outras criaturas gigantescas que lembram dinossauros. Mas,
Antes de explorarmos essas evidências, precisamos enfrentar os desafios e obstáculos que surgem ao tentar conciliar a existência dos dinossauros com a narrativa bíblica. Porque, embora a ideia de dinossauros na arca seja fascinante, ela também levanta muitas perguntas difíceis. Vamos explorar essas questões no próximo capítulo. Agora que exploramos a possibilidade de dinossauros na Arca de Noé, chegamos a um ponto crucial da nossa jornada: os desafios e obstáculos que surgem ao tentar conciliar a existência dessas criaturas com a narrativa bíblica. Porque, embora a ideia seja fascinante, ela também levanta perguntas difíceis que precisam ser respondidas. Vamos começar com a questão da datação dos fósseis. A ciência nos diz que os dinossauros viveram há milhões de anos, muito antes do surgimento dos humanos. Mas, se a Bíblia está correta e a Terra tem apenas alguns milhares de anos, como explicar a existência desses fósseis? Essa é uma das maiores barreiras para conciliar ciência e religião. Alguns estudiosos sugerem que a datação dos fósseis pode estar errada. Eles argumentam que os métodos de datação, como o carbono 14 e a datação radiométrica, têm limitações e podem ser influenciados por fatores externos. Além disso, eventos catastróficos, como o dilúvio, poderiam ter alterado a composição dos fósseis, levando a datas incorretas. Outra possibilidade é que o dilúvio tenha causado uma rápida fossilização dos dinossauros, o que explicaria a presença de fósseis em camadas geológicas que, de outra forma, levariam milhões de anos para se formar. Essa teoria, conhecida como catastrofismo, sugere que eventos catastróficos podem acelerar processos geológicos. Mas, mesmo que consigamos explicar a datação dos fósseis, ainda há a questão da coexistência de dinossauros e humanos. Se os dinossauros realmente coexistiam com os humanos, por que não temos evidências mais claras disso? Por que não encontramos fósseis de dinossauros e humanos juntos? Uma possível resposta está nos relatos históricos e mitológicos. Muitas culturas antigas têm lendas sobre dragões e outras criaturas gigantescas que lembram dinossauros. Esses relatos podem ser interpretados como evidências de que os humanos e os dinossauros coexistiram. Além disso, algumas representações artísticas antigas mostram criaturas que se assemelham a dinossauros. Outro desafio é a extinção dos dinossauros. Se eles estavam na Arca de Noé, por que não os vemos hoje? A resposta pode estar nas mudanças ambientais que ocorreram após o dilúvio. O clima da Terra pode ter se tornado menos favorável para os dinossauros, levando à sua extinção gradual. Além disso, a competição com outras espécies e a caça humana podem ter contribuído para o desaparecimento dessas criaturas. Mas, talvez o maior obstáculo seja a própria natureza da Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência, e suas descrições podem ser interpretadas de várias maneiras. Isso significa que, para conciliar a existência dos dinossauros com a narrativa bíblica, precisamos ser cuidadosos em nossa interpretação e estar abertos a novas possibilidades. Então, como podemos superar esses desafios e encontrar uma resposta que una ciência e religião? É isso que vamos explorar no próximo capítulo, onde chegaremos ao momento decisivo dessa jornada. Transição para o capítulo 7. O ponto de virada. Momento decisivo. Chegamos agora ao momento decisivo, onde as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. O que podemos descobrir ao unir ciência e religião? Vamos explorar juntos. Chegamos agora ao momento decisivo da nossa jornada. Depois de explorar os desafios e obstáculos, é hora de encontrar uma resposta que una ciência e religião. E essa resposta pode estar em uma teoria que tem ganhado cada vez mais atenção nos últimos anos: a teoria da Terra Jovem. A teoria da Terra Jovem sugere que a Terra tem apenas alguns milhares de anos, em vez dos 4,5 bilhões de anos propostos pela ciência convencional. Essa teoria se baseia em uma interpretação literal da Bíblia, que descreve a criação do mundo em 6 dias e uma linha do tempo que vai desde Adão até os dias atuais. Mas, se a Terra é tão jovem, como explicar a existência dos fósseis de dinossauros, que a ciência diz ter milhões de anos? A resposta pode estar no dilúvio. De acordo com a teoria da Terra Jovem,
O dilúvio foi um evento catastrófico que alterou drasticamente a superfície da Terra, causando a fossilização rápida de animais e plantas. Essa teoria sugere que as camadas geológicas que vemos hoje não foram formadas ao longo de milhões de anos, mas sim em um período relativamente curto, durante e após o dilúvio. Isso explicaria a presença de fósseis em camadas que, de outra forma, levariam eras para se formar. E, se o dilúvio foi responsável pela fossilização dos dinossauros, isso significa que eles coexistiam com os humanos antes do dilúvio. Essa ideia é reforçada por relatos históricos e mitológicos que descrevem criaturas gigantescas, semelhantes a dinossauros, coexistindo com humanos. Por exemplo, muitas culturas antigas têm lendas sobre dragões, que podem ser interpretadas como descrições de dinossauros. Esses relatos, combinados com as descrições bíblicas do Behemoth e do Leviatã, sugerem que os dinossauros podem ter vivido lado a lado com os humanos. E, se os dinossauros coexistiam com os humanos, isso significa que eles também estavam na Arca de Noé. Como vimos no capítulo anterior, é possível que Noé tenha levado dinossauros menores ou filhotes, que ocupariam menos espaço e consumiriam menos recursos. Após o dilúvio, os dinossauros que sobreviveram enfrentaram um mundo radicalmente diferente. O clima da Terra mudou, tornando-se menos favorável para essas criaturas. Além disso, a competição com outras espécies e a caça humana podem ter contribuído para a sua extinção gradual. Mas, se essa teoria está correta, por que não encontramos mais evidências da coexistência de dinossauros e humanos? A resposta pode estar na forma como os fósseis são interpretados. Muitos fósseis são encontrados em camadas geológicas que, de acordo com a teoria da Terra Jovem, foram formadas rapidamente durante o dilúvio. Isso significa que os fósseis podem ser muito mais jovens do que a ciência convencional sugere. Essa teoria não apenas reconcilia a existência dos dinossauros com a narrativa bíblica, mas também abre novas possibilidades para a compreensão do passado. Ela sugere que a Bíblia pode ser um registro histórico preciso, que nos dá pistas sobre eventos que a ciência ainda está tentando entender. Mas antes de chegarmos às conclusões finais, precisamos explorar o clímax dessa história. Porque, se a teoria da Terra Jovem está correta, o que mais podemos descobrir ao unir ciência e religião? Vamos explorar juntos. Então, o que acontece quando unimos ciência e religião? E como isso pode mudar a nossa compreensão do passado? Vamos descobrir no próximo capítulo, onde chegaremos ao auge dessa jornada. Chegamos ao auge da nossa jornada, o momento em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Depois de explorar as descrições bíblicas, os desafios científicos e as teorias que unem ciência e religião, estamos prontos para revelar uma conclusão que pode mudar a forma como vemos o passado. A teoria da Terra Jovem, que sugere que a Terra tem apenas alguns milhares de anos, nos oferece uma nova perspectiva sobre a existência dos dinossauros. Se essa teoria estiver correta, os dinossauros não apenas coexistiram com os humanos, mas também estiveram presentes na Arca de Noé. Isso significa que a história bíblica pode ser um registro histórico preciso, que nos dá pistas sobre eventos que a ciência ainda está tentando entender. Mas como vimos, essa teoria enfrenta desafios. A datação dos fósseis, a coexistência de dinossauros e humanos e a extinção dos dinossauros são questões complexas que precisam ser respondidas. No entanto, a teoria da Terra Jovem oferece explicações plausíveis para essas questões, sugerindo que o dilúvio foi um evento catastrófico que alterou drasticamente a superfície da Terra, causando a fossilização rápida de animais e plantas. Além disso, os relatos históricos e mitológicos sobre dragões e outras criaturas gigantescas sugerem que os dinossauros podem ter coexistido com os humanos. Esses relatos, combinados com as descrições bíblicas do Behemoth e do Leviatã, reforçam a ideia de que os dinossauros não são apenas criaturas de museus e filmes, mas parte de uma história que remonta aos primórdios da humanidade. E se os dinossauros estavam na Arca de Noé, o que aconteceu com eles após o dilúvio? A resposta pode estar nas mudanças ambientais que ocorreram após o dilúvio.
o clima da Terra pode ter se tornado menos favorável para os dinossauros, levando à sua extinção gradual. Além disso, a competição com outras espécies e a caça humana podem ter contribuído para o desaparecimento dessas criaturas. Mas, talvez o mais fascinante seja o que essa teoria nos diz sobre a Bíblia. Se a teoria da Terra Jovem estiver correta, a Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos espirituais, mas também um registro histórico preciso. Isso significa que as histórias que lemos na Bíblia, desde a criação do mundo até o dilúvio, podem ser baseadas em eventos reais. E se a Bíblia está certa sobre os dinossauros, o que mais podemos descobrir ao unir ciência e religião? Essa é a pergunta que nos leva ao clímax da nossa jornada. Porque se a Bíblia pode nos dar pistas sobre o passado distante, o que mais podemos aprender ao explorar suas páginas? Essa é a revelação surpreendente que está no coração dessa história. A união de ciência e religião não apenas nos ajuda a entender o passado, mas também nos dá uma nova perspectiva sobre o presente e o futuro. Porque, se a Bíblia está certa sobre os dinossauros, o que mais ela pode estar certa? Mas antes de chegarmos às conclusões finais, vamos explorar o que essa revelação significa para nós. Porque no final, essa história não é apenas sobre dinossauros e a Bíblia, mas sobre como entendemos o mundo ao nosso redor. Narração. Chegamos ao final da nossa jornada, mas também ao início de uma nova compreensão. Ao explorar a conexão entre dinossauros e a Bíblia, descobrimos que a história do nosso passado pode ser muito mais complexa e fascinante do que imaginávamos. A teoria da Terra Jovem, as descrições bíblicas de criaturas misteriosas e a possibilidade de dinossauros na Arca de Noé nos mostram que ciência e religião não precisam estar em conflito. Pelo contrário, elas podem se complementar, oferecendo uma visão mais rica e completa da nossa história. Mas, mais do que isso, essa história nos lembra da importância de manter a mente aberta, porque no final, a busca pela verdade não é apenas sobre encontrar respostas, mas também sobre fazer as perguntas certas. E, ao explorar a conexão entre dinossauros e a Bíblia, fizemos perguntas que desafiam nossa compreensão do passado e nos levam a novas descobertas. Então, o que essa jornada nos ensina? Ela nos mostra que a verdade pode ser mais surpreendente do que imaginamos e que, ao unir ciência e religião, podemos encontrar uma visão mais completa e profunda do mundo ao nosso redor. Porque no final, essa história não é apenas sobre dinossauros e a Bíblia, mas sobre como entendemos a nós mesmos e o nosso lugar no universo. Amados irmãos e irmãs, ao longo deste vídeo, exploramos uma teoria fascinante que une ciência e fé, questionando como os dinossauros poderiam se encaixar na narrativa bíblica. A Bíblia nos diz em Salmos 19:1 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso nos lembra que toda a criação, desde os menores insetos até as maiores criaturas, testemunha a grandiosidade e a sabedoria do nosso Criador. Se os dinossauros realmente coexistiam com os humanos, como alguns estudiosos sugerem, isso só reforça a complexidade e a beleza do plano de Deus para o mundo. Afinal, em Jó 12, 7 e 10, somos convidados a aprender com as criaturas da terra, pois pergunta agora aos animais, e eles te ensinarão, e às aves dos céus, e elas te farão saber, para que saibas que a mão do Senhor fez isto. Mas e se tudo isso for verdade? E se os dinossauros realmente caminharam lado a lado com os humanos, como parte do plano divino? Como isso mudaria a forma como vemos a história da criação e a nossa própria fé? Reflita sobre isso e deixe nos comentários o que você acha. Sua opinião é importante para nós. Senhor, nós te agradecemos por este momento de aprendizado e reflexão. Obrigado por nos permitir explorar as maravilhas da tua criação e por nos guiar na busca pela verdade. Abençoa cada pessoa que assistiu a este vídeo, suas famílias e seus lares. Que a tua paz e sabedoria estejam com todos nós e que continuemos a buscar o teu reino em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar
e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Temos muitos outros vídeos que exploram a fé, a ciência e a história de uma forma única e inspiradora. Clique aqui para assistir e continue essa jornada conosco. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.